O Teatro Bocage, com uma pequena mas adequada estrutura interna, acolhe ainda produções externas e tem um plano intenso de formação, tais como a ocupação de férias escolares, há ações de iniciação teatral para pais e filhos e curso para adultos. Assistimos também ao ensaio quase final da peça Fernando, que Pessoas, e quisemos conhecer o processo criativo e os bastidores do teatro. Ouvimos a encenadora Maria João Miguel e o ator Gonçalo Cabral. No teatro, tudo é possível. E até a confusão parece apenas um caminho para a clareza. Então, isto foi um convite que me foi feito pelo Bocage. Eu tinha trabalhado com eles pela primeira vez no Natal e a Carmo lembrou-se de mim para este projeto, porque ela queria fazer uma coisa sobre pessoas já há bastante tempo, então encomendou este texto à Fátima Franco e ela escreveu. E eu, quando vim cá, tive a oportunidade de ler o texto e achei muito interessante. E achei muito interessante a abordagem que a Maria João, que é a encenadora, ia dar ao texto, com a possibilidade de não ser só o Pessoa, mas também a transformação em todos os heterónimos. E então fiquei muito entusiasmado com isso. Nós começámos por fazer a dramaturgia do texto, percebermos para onde é que o texto ia e nos levava, e o que é que era possível de se fazer com ele. E depois começámos a fazer a pesquisa toda sobre a vida do Pessoa, através da Casa Fernando Pessoa, ler a bibliografia dele, a biografia dele, onde é que ele nasceu, morreu, a relação com a mãe, a quantidade de meios-irmãos que teve, as relações que teve com a Ofélia, lemos as cartas dele para a Ofélia. É transformar esta figura de Fernando Pessoa num homem. É certo que é um homem que aparece morto, ou seja, ele vem da mortalidade, ele renasce, no fundo ele é convocado para vir falar a este público, mas o nosso objetivo é mostrar uma pessoa comum, uma pessoa com uma vida perfeitamente normal, com vícios, com alguma graçola, ou seja, uma piada. Procuramos encontrar o lado humano do Fernando Pessoa. Todos nós temos os nossos tiques, os nossos pequenos nadas. E fazê-lo aproximar do público. Fazer com que o público veja como uma pessoa e que se interesse por esta pessoa. Mas eu já vos conto isso. Vão ver que é muito simples. Eu chamava-lhe Ofelinha, com PH. Sinto crenças que não tenho. Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto. Tudo porque não consegui admitir que tinha medo da felicidade simples. Que achava que era uma prisão, como aliás ainda parece a muito de vocês ainda hoje. Há várias informações sobre algumas características do Pessoa, desde a voz, desde ao riso nervoso que ele tinha, o facto de ele ser uma pessoa que tem uma persona pública, como toda a gente tem, que provavelmente também é o que a maior parte das pessoas tem na cabeça que o Pessoa é, que é uma pessoa muito reservada, muito calma, etc. Mas depois, ao ler a biografia dele, uma pessoa começa a ver que ele tinha muito mais do que isso, e ainda bem, não é? Porque senão era unidimensional e não tinha graça nenhuma. E desde partidas que ele fazia ao facto de ser um boémio, na minha opinião, na minha interpretação do que eu li, de fazer tertúlias, de ser provavelmente alcoólico, não é? Portanto, não era só uma pessoa introvertida, que era, mas não era só isso, era muito mais. E então tentámos dar todas essas camadas, aquilo que as pessoas estão à espera, mas também aquilo que não estão. E depois também há descrições dos heterónimos, como ele os criou, como ele os imaginou,
desde alturas, a signos, a cor de cabelo, e tudo isso foi sendo destilado e foi assim que surgiu este trabalho. A terceira diferença é que eu fiz a coisa como deve ser. Sobretudo os pequenos silêncios, por exemplo, Fernando Pessoa, para além desses silêncios que nos põem a pensar o que é que ele vai fazer agora, não é? Temos, por exemplo, o Fernando Pessoa tinha um riso, segundo consta, que era estranho. Ele não sabia conversar muito bem com as pessoas, ele não era uma pessoa que ficava à vontade, então rapidamente lhe saía um tom estranho na voz, um riso que as pessoas comentavam como que coisa esquisita é aquela que lhe sai da boca. E andámos muito à procura de todas estas características dele, que os outros, psicológicas também, mas mais até físicas, porque psicológicas temos muito mais informações. Nós fomos discutindo, fazendo este trabalho em conjunto e foi-se falando, por exemplo, se não seria interessante ele estar a sair da campa, de ele estar num cemitério e que estivesse de alguma maneira a ser chamado e ressuscitado. E foi aí que surgiu esta ideia de estarmos num cemitério, e isso depois traz a parte física do acordar do corpo de uma pessoa que está enterrada e que está terra. E isso depois foi surgindo. E depois, obviamente, ele morreu com 47, o que na altura já seria uma pessoa bastante idosa. E então, de alguma maneira, também envelhecer-me a mim, sem usar truques externos, não é? Mais através de posturas e de voz. E pronto, e depois a Maria João tinha toda a encenação dela em termos de espaço, as luzes, as estrelas e isso tudo. E nós fomos, ao longo dos ensaios, criando, explorando, improvisando, coisas como esta pequena coisa de vai-se arranjando inspirações à medida que se vai fazendo. Chamava-se Alberto Caeiro e morreu em 1915, com 26 anos. Já que lhe dei a vida, podia dar-lhe a morte. Vamos tendo bocados que nos são apresentados de formas diferentes, narrados, ditos. Fomos à procura das características de cada heterónimo. Por exemplo, o Álvaro de Campos, que era o engenheiro naval, nós tentamos recriá-lo aqui com alguma parte tecnológica, ou seja, é através do microfone, uma coisa mais máquina, são as máquinas que andam, os comboios que não param. Portanto, tentamos adaptar um pouco à linguagem, lá está, do público-alvo. O objetivo aqui é sempre público-alvo, o que é que nós pretendemos, porque se nós construímos um espetáculo muito erudito, à volta deste tema, os miúdos chegam aqui e dizem, mais uma vez, isto é uma seca em relação àquilo que nós aprendemos na escola. Portanto, nós tentamos sempre, o nosso trabalho no teatro é sempre pensar qual é que é o público-alvo. Outra vez, a raiva mecânica. José Saramago, o tal homem que, passado quase mais de 50 anos da minha morte, me trouxe de novo à vida. O que é que ele fez? Pega em mim e no Ricardo Reis e escreve um romance sobre nós. Horizonte. É a mesma coisa que uma música gravada e uma música ao vivo. Música gravada é música gravada, música ao vivo é emoção, não é? O teatro é isso. Nós podemos programar muito bem uma peça, ela pode ter tudo, mas o público, quando age na sala, altera a emoção do ator. Eu, quando me coloco numa cadeira a encenar, a olhar para o palco, eu tenho que me colocar enquanto a pessoa que eu quero que venha assistir. Neste caso, se nós queremos jovens do 9º ao 12º ano, é óbvio que isto também dá para o público geral.
não estou a dizer que não. Não fechamos a porta a ninguém. Mas, como o nosso objetivo é cativar os jovens do 9º ao 12º ano, então eu tenho que pensar no que é que me cativa neste espetáculo. Como é que eu vou sair daqui feliz por ter cá estado. Sobretudo é importante que o espectador sinta que o espetáculo foi pensado para ele. A única coisa que me agrada nisto é o facto, eu gosto muito de sentir que por trás disto tudo está um ator. Está um ator, exatamente isso. Agora pode estar a fazer Fernando Pessoa e a seguir a fazer outra coisa qualquer. Sério. E vocês? Eu não sei o que é que vocês acharam, mas a minha ideia do Fernando Pessoa está fantástico. Está fantástico. Venham ver o Fernando que Pessoas, esta peça aqui no Bocage, que eu acho que, pelo menos, eu estou muito orgulhoso dela e acho que é uma peça muito interessante, com uma abordagem muito surpreendente sobre o Pessoa. Portanto, eu acho que vão ficar surpreendidos e vão aprender sobre Pessoa de uma maneira divertida. Portanto, são mais que bem-vindos, portanto, bora lá. Venham ao teatro, não só ao Teatro Bocage, venham ao teatro por vir ao teatro, venham ao teatro pela arte. Às vezes vale a pena sair de casa. No coração da freguesia de Arroios, o Teatro Bocage é um espaço a visitar e fruir. A cultura agradece. O Teatro Bocage fica na Rua Manuel Soares Guedes, número 13A, junto ao Lar da Graça, numa das transversais da Rua da Manchene Monteiro, em Arroios.